É interessante que eu meditei na palavra sem usar esta Bíblia. Eu estou aqui para pregar. Peguei ela pouco antes de sair de casa. Na hora que eu abri essa Bíblia aqui, ela estava marcada no texto da palavra que o Senhor tinha colocado no meu coração. Aleluia. Então eu tenho certeza que Deus vai falar conosco nessa noite. Amém? Olhe para o irmão que está do seu lado, para a irmã, diga assim: se prepara, porque Deus vai falar com você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 4. Perdão, versículo 5, é que a marcação dos versículos aqui é diferente. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5. Amém? Diz assim: mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. Amém? E aqui somente pode se sentar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero meditar um pouco com os irmãos nessa noite. Eu sei que você já deve ter ouvido muitas pregações sobre esse texto, principalmente sobre a vida de Ana, sobre a atitude de Ana. Isso fala muito, normalmente com as mulheres, mas também fala com os homens, o que é a palavra de Deus. E Ana representa muito nessa história. Na hora que eu vi aqui o hino, se eu me humilhar diante do teu altar. E Ana estava ali em Siló, o seu marido Eucana. Ana estava ali com a outra esposa do seu marido de Eucana, que era Penina. E onde é que ela estava? Ela estava em Siló. Mas é interessante que a palavra Siló significa descansar. Aleluia. Diga assim: descansar. Descansar. Agora olha que coisa tremenda. Uma mulher que estava aflita, uma mulher que era humilhada, uma mulher que alimentava um desejo, um sonho no seu coração de ser mãe. E o profeta, a palavra do Senhor diz que o próprio Deus havia lhe cerrado a madre. O próprio Deus havia lhe feito estéril. Ela vai para aquele lugar, ela sai, diz o texto do versículo 1, que Eucana era de Ramataim, Eucana era efraíta, não é? Até sugestivo, Efraim, olha só que maravilha, glória a Deus. Eucana era da tribo de Efraim, e Eucana todo ano subia a Siló, subia ao lugar de descanso. Sabe quanto eles andavam, irmãos, para chegar de Ramataim e Efraim até Siló? 30 quilômetros. 30 quilômetros, mais ou menos daqui a Sertãozinho. Era a distância que eles andavam todos os anos para adorar ao Senhor. Mas existem várias situações que acontecem nessa história, que acontecem nesse momento em que é narrado aqui no primeiro livro do profeta Samuel. Samuel, que é o último juiz e o primeiro profeta. Samuel, que unge os 2 primeiros reis de Israel. Existem algumas coisas, alguns pontos que a palavra do Senhor ela nos mostra. E é interessante nós olharmos para o significado de cada um desses nomes. Primeiro nós encontramos Eucana. Naquele contexto, naquele tempo, o homem podia ter 2 mulheres, às vezes até 3, até 4, dependia do sujeito.
Hoje não, né? De muito tempo para cá é uma só, e glória a Deus, aleluia, está bom demais. Não é? Amém, Jesus? É assim que a palavra de Deus nos ensina, é assim que tem que ser. Então vamos lá. Eucana vem do hebraico Eucaná e significa Deus tem protegido. Aleluia. Deus tem protegido. Irmãos, todo casal normalmente já tem diminuído isso, mas almeja, deseja ter um filho. O desejo de toda mulher é ser mãe, é natural isso. Algumas não podem, existem situações, né? Acabam adotando. Mas esse homem chamado Eucana, ele tinha 2 mulheres. E a primeira mulher que a Bíblia cita, o nome dela era Penina. E é engraçado e interessante que o nome Penina significa pedra preciosa, pérola. Esse era o significado de Penina. E normalmente, quando nós lembramos de Penina, a primeira imagem, a primeira impressão que nos vem à cabeça, nos vem à mente ao lembrarmos de Penina, que era aquela mulher que irritava, sim ou não? Que irritava Ana. Mas por que será que ela irritava Ana? Será que ela tinha raiva de Ana? Havia um motivo para ela irritar Ana. Ela tinha filhos, Ana não tinha. Mas se você observar o versículo 5, que foi o que nós lemos, diz o texto que Eucana dava por Ana porção dobrada, porque ele a amava. Agora isso quer dizer que lá no contexto dele, naquele momento em que ele poderia ter 2 mulheres, ele não amava Penina? Não, irmãos, ele também amava Penina, era a mãe dos seus filhos. Mas você olha para esse homem, o que ele faz aqui? Ele cuida dos seus filhos, ele cuida da sua mulher, mas Ana ele amava e ele entendia a situação dela. Amém? Ele entendia a situação de Ana. Ele sabia o quanto aquilo afligia o seu coração. E isso é algo que nós precisamos trazer para as nossas vidas. Por quê? Porque nós precisamos aprender a nos colocarmos no lugar do outro. Sabe, irmãos? Nós precisamos. Porque para Eucana poderia tudo estar maravilhoso. Ele tinha uma mulher que tinha vários filhos, a outra, Ana, não podia lhe dar filhos, mas era sua mulher também, estava tudo tranquilo. Mas ele amava. E a palavra do Senhor, ela tem 4 palavras para descrever o amor, tanto no grego como no hebraico. Você pode observar o amor filéu. Quando Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? 3 vezes. Pedro diz ao Senhor o quê? Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas Jesus perguntava a Pedro sobre o amor ágape. Jesus estava perguntando a Pedro o seguinte: Pedro, você me ama independentemente de qualquer coisa, qualquer situação? E Pedro respondia a Jesus: tu sabes que eu te amo. Mas Pedro respondia a Jesus da outra forma do amor, que é o amor filéu, que é o amor fraternal. Irmãos, existe uma terceira forma do amor, que é o amor eros, que é aquilo que faz com que um homem e uma mulher sintam atração pelo outro, acabem se namorando, noivando, casam, formam uma família. Existe a quarta forma, a quarta palavra que descreve o amor na Bíblia, que é estorge, que é aquele que diz respeito, como o pastor disse aqui, que eu estava esperando, meu irmão chegou. Essa forma de amor é o amor familiar, consanguíneo. Então, quando nós olhamos para o amor que Eucana demonstra por Ana, é um amor parecido com o amor de Deus, é um amor ágape. Ele fazia sacrifícios por ela, e ele vai dizer a ela: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Não te sou eu, Ana, melhor do que 10 filhos?
Porque dentro daquele contexto, e dentro do contexto do Oriente Médio, é muito importante, irmãos, que uma mulher, ela dê a luz. Não é? Lembra quando Raquel diz a Jacó, o que ela disse? Dá-me filhos, senão eu morro. E Raquel viveu também uma situação semelhante, sim ou não? Mas aqui traz uma característica maravilhosa. E isso não é só para as mulheres, mas também para os homens. Mas no contexto das igrejas, quem mais busca, quem mais luta pela família são as mulheres. São as mulheres. Não é? A pastora veio lá na Votorantim, eu conheci a pastora lá no seminário Vale da Bênção, estava lá na torre, tadinha, abandonada, né? Eu cheguei lá, aleluia, para libertá-la daquela solidão, daquela prisão, glória a Deus, né? Dali fiz a oração do desencalho, oh glória a Jesus, aleluia! Brincadeira, a pastora morava no seminário, eu fui lá para orar, conheci a pastora e nós acabamos nos casando, né? Graças a Deus. Então assim, veja bem, eu até me perdi agora, fui lá para Votorantim, né? Mas vamos lá. Então o que é que acontece normalmente? E uma vez ela me falou de um projeto chamado Desperta Débora. Todos conhecem Débora na palavra do Senhor no livro de Juízes. E tem até uma Bíblia com esse tema chamado Desperta Débora. Sabe qual era o slogan, qual era o sentido que era esse projeto Desperta Débora? Mães de joelhos, filhos de pé. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Mães de joelhos, filhos de pé. Cada lágrima que uma mãe derrama, cada lágrima que uma esposa derrama pelo seu marido, pela sua esposa, chega diante de Deus, aleluia, aleluia. E Ana representa isso na mais pura essência. Ana representa isso, irmãos. Irmãos, essa mulher, ano a ano, caminhava 30 quilômetros para chegar ao lugar de descanso. Mas quando ela chegava no lugar de descanso, lá estava o seu marido, que ia oferecer sacrifício por ela, sim, mas lá também estava a Penina. E quando ela olhava para a Penina, o que é que ela via? Aquilo que ela queria. Aquilo que ela queria, o sonho que ela tinha de ser mãe, de pegar o bebê no colo, tá? Da gestação, de gerir, de ter ali os 9 meses, aquela... Obrigado, pastor, Deus abençoe. Os 9 meses do ventre, de dar a luz, de amamentar, de ensinar aquela criança a andar, alimentar, começar a ensinar a palavra do Senhor, porque eles serviam a Deus. Mas ela olhava para a situação, irmãos, e parecia, sabe aquela, já ouviu aquele ditado que diz assim: quanto mais eu oro, na nossa vida não acontece, mais assombração não aparece. Na nossa vida não aparece assombração nenhuma, na nossa vida aparece o anjo do Senhor, aleluia, trazendo a resposta de Deus, trazendo o mistério de Deus, trazendo a bênção de Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Então Ana não desistia, Ana se humilhava diante do altar do Senhor que estava lá em Siló. Ali ela ia todos os anos Ana estava em Siló. Ela não deixava de ir ao culto. Sabe o que o pastor falou? Tem dia que, né? Você, mesmo cansado, mesmo exausto, você vem para a casa do Senhor e começa uma campanha de oração, você está ali. Começa outra, você está lá, e passa um ano, e passa 2, e passa 3, e o negócio não acontece, a bênção não chega. Mas eu vou explicar a você algo. Você sabe qual é a diferença da alface para a tâmara? Alface você planta, eu não tenho muito de roça,
Mas a alface você planta, acho que uns 90 dias você já come alface, não come? É mais ou menos por aí. Aí o que acontece com aquela alface que você comeu? Acabou. Não tem mais alface, você tem que tirar a muda e plantar de novo, não é assim? A tamareira demora 20 anos para dar a primeira tâmara. 20 anos. Mas sabe quantos anos ela produz tâmaras? 200. Aleluia. Sabe o que significa isso, irmãos? Que tem bênçãos de Deus, tem situações que nós colocamos diante do Senhor, que Deus vai responder instantaneamente. Como diz Davi no Salmo 70, Senhor, apressa-te em me socorrer. Aleluia. Apressa-te em me socorrer, Senhor, porque eu não estou suportando a aflição, eu não estou suportando esse sofrimento, e Deus é aquele que olha do alto dos céus, contempla o sofrimento do justo. É o Senhor que estende as suas mãos, é o Senhor, porque diz a palavra do Senhor, aleluia, que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Aleluia! Glória a Jesus! Então vamos lá, irmãos. Então diz o versículo de número 3: todos os anos, diga assim comigo, todos os anos, Eucana subia da sua cidade a Siló. Diga assim, para adorar. Você vai dizer agora assim comigo: todos os cultos, eu saio da minha casa e vou à casa de Deus, para adorar ao Senhor, da minha vida, da minha existência, da minha casa. Diga, da minha casa, da minha família, o Deus da minha salvação. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Segue o texto e diz assim: ali Eucana, diga Eucana, sacrificava ao Senhor dos exércitos. Aleluia, meus irmãos, prestem atenção. Antes de chegar lá em Siló e oferecer os sacrifícios, o primeiro sacrifício que Eucana fazia era andar 30 quilômetros para chegar à casa de Deus, a Siló, onde estava o tabernáculo. Ali o Eucana chegava com toda a sua família, com todos os seus filhos, para adorar ao Senhor, diante do sacerdote Eli, diante dos seus filhos, Ofni e Finéias. Ali estava Eucana, enfrentava terra, enfrentava pedras, enfrentava subida, enfrentava descida, não olhava para o sofrimento, mas ia diante de Deus. Ali ele colocava a sua família, aleluia, e a sua família adorava ao Senhor, e a sua família buscava o Senhor naquele lugar, e naquele lugar a bênção de Deus veio sobre a sua vida, a bênção de Deus veio sobre a sua família. Aleluia! Coloque a mão sobre a sua cabeça, diga assim comigo: Senhor, eu creio que a tua bênção está vindo sobre a minha vida, neste lugar. Diga, neste lugar, que é a tua casa. Aleluia! Aplauda o Senhor. Aleluia! Oh, glória a Deus. Aleluia! Irmãos, oh, glória a Deus. Certa vez eu ouvi uma mensagem, um pastor pregando, ele disse assim: irmãos, às vezes nós vamos para a casa de Deus andando. Primeiro nós vamos correndo, às vezes a gente vai andando, às vezes a gente vai de joelhos, mas em alguns momentos nós chegamos como aquela mulher que há 12 anos sofria com o fluxo de sangue. Nós chegamos na casa de Deus,
nos arrastando, mas o Senhor, aleluia, aquele que é Deus em cima no céu, aquele que é Deus embaixo da terra, aquele que é Criador dos céus e da terra, de todo o universo, Ele sente quando nós nos chegamos perto dEle, Ele sente quando nós tocamos as suas vestes. A multidão apertava, a multidão comprimia, mas Ele sentiu o toque. O Senhor sente o toque na sua oração. O Senhor ouve a sua voz. Irmãos, nós estamos num mundo com mais de 7 milhões de pessoas e Deus conhece a sua voz. Desde o primeiro choro que você deu ao sair do ventre de sua mãe, aleluia, ali Ele já te chamava pelo teu nome. Louvado seja Deus, aleluia. Diz o texto, versículo de número 3, 4. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava à sua mulher Penina poções, e a todos os seus filhos e filhas dela, por todos os filhos, por todas as suas filhas, pela sua esposa Penina, ele sacrifica. Você vê a grandeza do coração desse homem. Quando Eucana chega para Ana e diz assim, no versículo de número 8, no final do versículo, depois a gente volta, vai lá para o versículo 8, a segunda parte, quando ele pergunta por que ela não come, por que ela está triste, ele diz assim: será que eu não sou melhor, eu disse há pouco, para você do que 10 filhos? Mais do que 10 filhos. Sabe o que ele está dizendo a Ana? Ana, eu te amo de uma maneira que você ainda não entende, Ana. Porque independentemente de você me dar filhos ou não, que é algo que conta muito nesse lugar, que é algo que vale muito no contexto dessa época que nós vivemos, Ana, que é algo que uma mulher precisa dar ao seu marido, que era filhos daquele tempo, era muito importante, irmãos. Ainda que você não tenha filhos, eu te amo, eu continuo te amando, porque você é minha esposa. Meu irmão, presta atenção. Muitas vezes na nossa vida as coisas não estão acontecendo como a gente queria, mas Deus é Deus independente de qualquer situação, de qualquer circunstância. Eu quero dizer algo a você, preste bem atenção. Eu não me lembro se a pastora falou dos espias na última vez que ela pregou aqui. Um dia no projeto social que eu trabalho, eu chamei as crianças, os adolescentes. Sabe que adolescente é uma fase complicada da vida, né? Nós somos adolescentes, a gente sabe como é que é, né? Não é? Eu já faz tempo que eu fui adolescente. Mas veja bem, chamei os adolescentes que viviam uma situação difícil. Falei, olha, nós vamos fazer um exercício aqui, baseado naquilo que aconteceu lá no livro de Números, quando Moisés envia os espias. Você vai me dizer quem é que você se vê quando você olha no espelho. A primeira menina me disse assim: eu me vejo burra e feia. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Vamos parar por aqui. Nós vamos fazer diferente. Você não vai olhar para quem você está se vendo agora, mas quem Deus pode te transformar. Aleluia. Aí elas começaram: eu quero ser advogada, eu quero ser professora, eu quero ser dentista, eu quero ser psicóloga. Aleluia. Irmãos, preste atenção em uma coisa. Nesse momento da vida de Ana, lá em Siló,
Se ela se olhasse, quando ela se olhava no espelho, sabe o que ela via? Ela se via como uma mulher estéril. A realidade dela era essa. Ela não podia dar filhos ao seu marido. Ela não tinha como, porque foi Deus. E naquele tempo não tinha inseminação artificial, não tinha tratamento, não tinha nada, era só milagre mesmo. Só milagre. Então, quando ela olhava no espelho, a realidade que Ana via era uma realidade difícil. E quantas realidades não cercam a vida de cada um de vocês que aqui estão nessa noite, de pessoas que vocês conhecem, de pessoas que vocês amam, que momentaneamente são realidades difíceis. Mas como eu disse a você no início da pregação, Ana não desistiu. Ela perseverou. Sabe o que Ana poderia dizer? No momento em que Eucana reunia a família, Penina, os filhos, as filhas, Ana, mais pessoas que iam para ajudar, pessoas que trabalhavam com ele, falei assim, ó, ela poderia dizer assim, Eucana, vou dizer uma coisa a você, esse ano eu não vou não, estou cansada, estou cansada de pedir, estou cansada de andar 30 quilômetros para ir, 30 para voltar, porque eles não voltavam voando, eles voltavam do mesmo jeito que tinham. Estou cansado, Eucana, porque eu vou lá, oro, peço a Deus, você sacrifica por mim, mas Deus não ouve a minha oração. 30 anos, 30 quilômetros, tantos anos, e cada vez que a gente volta lá, volta para cá, termina engravida. Já parou para pensar nisso? Esqueça a questão da concorrência, mas pense no que ela sentia. Ela tinha ou não motivo para desistir e falar, Deus não está me ouvindo, eu não vou mais à igreja, não vou mais fazer campanha, não vou mais no monte, não quero mais saber, porque Deus não me ouve. Não, Deus te ouve, Deus nos ouve, é Ele que atende às nossas orações. O salmista diz, porque só Tu és Deus e operas maravilhas, aleluia, aleluia. Mas ela não desiste, irmãos, porque a palavra do Senhor diz que para cada dia de vergonha na nossa vida, o Senhor tem dupla honra, dupla honra. E ela vai, ela segue, ela sobe, mais uma vez assim, ó. Mas sabe, irmãos, existe ali uma situação muito importante. Nós temos ali Eucana, Penina, os filhos e filhas deles, Ana, nós temos o sacerdote ali, temos ali Rofini, Finéias. Esquece que depois eles vão, sair da presença de Deus, mas se concentra que eles estavam ali trabalhando na obra do Senhor. E Ana, e ela chega naquele lugar para adorar ao Senhor da mesma forma, sem filho, para apresentar o Senhor. Ela chega naquele ano da mesma forma e vem Penina com mais um bebê no braço. Mais um. Filhos e filhas. Irmãos, siga comigo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que ela estava chorando, versículo 8, que ela estava triste e que ela não comia, ela estava amargurada, ela estava esgotada. Mas sabe, irmãos, existe um bálsamo de Gileade sobre a
por aquilo que busca o Senhor. Existe um bálsamo. Você conhece aquela planta bálsamo? Conhece? É uma plantinha que cicatriza. Tem gente que come aquilo até por causa de úlcera. Ela tem o poder de cicatrizar. Mas o bálsamo, ele também tem uma característica espiritual. Ele cicatriza. Ele traz o refrigério para a alma. Aleluia. E toda vez que ela subia ali, apesar do seu desespero, ela estava no lugar de descanso. Por isso que quando a gente vem para a casa do Senhor, por mais difícil que seja a situação, nós voltamos para a nossa casa revigorados. Nós voltamos para a nossa casa com uma certeza: Deus continua nos ouvindo. Deus continua do nosso lado. Deus continua nos guardando. Deus continua nos protegendo, aleluia. E então Eucana diz aquilo para ela. Mas aí, irmãos, ela vai fazer um voto ao Senhor. Ela faz um voto ao Senhor. E foi por isso que eu chamei aqui a você o texto da mulher do fluxo de sangue. Porque aquela mulher já havia despendido tudo que ela tinha com os médicos. Tudo. Ela não tinha mais nada para gastar. Mas ela ouviu falar de um homem. Sabe aquele que a gente chama de varão de branco? O Senhor Jesus. Ela ouviu falar. E ela foi até o Senhor. Sem forças. Sem energia. Não tinha mais nada, irmãos. Sabe o que era a única coisa que aquela mulher tinha depois de 12 anos de sofrimento? Ela tinha a sua fé. Ela tinha a sua fé. Paulo diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, mas guardei a fé. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu já combati o bom combate, que é o combate do Senhor. Eu completei a carreira que o Senhor me propôs, mas eu guardei a fé. Porque se eu tiver que começar tudo de novo, eu tenho fé guardada. Aleluia. E Ana tinha fé no seu coração. Ela tinha fé no seu coração, irmãos. Então nesse dia, nesse ano, eu não sei se é hoje, mas em nome de Jesus eu quero profetizar sobre a sua vida. Esse dia vai chegar na sua vida. Em nome de Jesus, esse dia vai chegar na sua vida, vai chegar na minha também. Você que tem buscado ao Senhor, que tem colocado causas talvez aí há anos, há dias, há meses, eu não sei qual é o tempo. Eu sei de uma coisa, irmãos: o Senhor, Ele é eterno, Ele existe desde a eternidade. Para Ele não há tempo. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 dias como 1000 anos, e 1000 anos, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Diga assim: o Senhor ouve a minha oração. E eu sei que assim como Ana recebeu, eu também estou recebendo a minha bênção. Em nome de Jesus. Amém? Jesus. Glória a Deus. Mas sabe o que acontece em determinados momentos da nossa vida? A situação ela fica tão difícil que aquele dia, irmãos, ela faz uma oração assim tão profunda. Uma vez alguém me disse assim, que o choro mais intenso é aquele que vem do fundo da alma, que vem da boca do estômago, sabe, aquele que, aleluia, só Deus ouve. Às vezes chora e só Deus ouve, porque Deus ouve o som das lágrimas que rolam pelo nosso rosto. Nós não conseguimos ouvir o som de quando uma lágrima desce pelo rosto, mas existe o som, porque ela está assim no momento, mas Deus ouve. Porque o importante não é ouvir o som, mas aquilo que significa o som daquela lágrima, a oração dos justos, depositadas
numa salva diante de Deus, ela sobe com um cheiro de incenso. Aleluia. Meu irmão, cada oração que você já fez na sua vida, cada clamor, cada súplica, subiram diante do Senhor, são depositadas diante do Senhor, com um cheiro de incenso, as narinas do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Diz então, no versículo 9: quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Aleluia. E com a sua alma amargurada. Olha a situação dessa mulher. Eu acho que é muito interessante que a palavra de Deus descreve com detalhe. A alma de Ana estava o quê? Amargurada. Sabe o que é uma pessoa, quando ela chega a esse estado de amargura? É uma pessoa que vive um sofrimento intenso e prolongado. Um sofrimento que vai se prolongando. Se a pessoa não se apegar a Deus, isso vai se transformando em amargura. E a sua alma estava amargurada. Aleluia. Chorou muito diante de Deus. Muito, irmãos. Aleluia. E orou ao Senhor. E aí ela ora ao Senhor. E sabe o que é mais maravilhoso no nosso Pai, no nosso Senhor? É que nós estamos em muitos irmãos aqui, mas o Senhor, Ele está ouvindo a oração de cada um de nós. O Senhor, Ele está contemplando o pensamento de cada um de nós. Cada situação que está vindo ao seu coração, à sua mente nesse momento, e você está falando: Senhor, eu preciso da tua ajuda nessa área. Eu preciso que o Senhor venha intervir nessa situação. Senhor, eu tenho orado. Senhor, eu tenho buscado. Senhor, eu tenho jejuado, chorado diante da tua presença. Senhor, eu tenho ido ao monte te buscar, porque eu sei que o Senhor está ouvindo a minha voz. Aleluia! Ele diz assim, irmãos, olha a oração. E quando terminou, diz o versículo 11: e fez um voto, dizendo: ó Senhor dos exércitos. Primeira coisa, Ana diz a Deus quem Ele é. O que significa Senhor dos exércitos? Aquele que nunca perdeu na batalha. Quando Davi chega diante do gigante Golias, e ele chega para o povo todo com medo, que ele disse: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus? O Senhor dos exércitos. Ele nunca perdeu uma batalha. E ela diz assim: se tu deres atenção à humilhação da tua serva, se tu deres atenção à oração, ao sofrimento que a tua serva está passando, é isso que ela está dizendo ao Senhor. Lembrares de mim. Você acha que em algum momento Deus se esqueceu de ela? Não, mas nesse momento a situação chegou num ponto, irmãos, que ela fala: Senhor, eu estou amargurada, eu não suporto mais, eu preciso que o Senhor se lembre de mim. Aleluia! Lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva. Não te esqueceres. Você sabe qual é o contexto, irmãos, de servo na Bíblia? Sabe qual é o contexto? O que significa ser servo? Servo é aquele que não tem vontade própria. Servo é escravo.
contexto bíblico. Servo é aquele que faz a vontade do seu Senhor. E ela está dizendo ao Senhor: eu sou tua serva. Apesar de todo esse sofrimento, apesar de toda essa angústia, apesar de toda essa dor, apesar de toda essa vergonha, apesar dessa vontade que eu tenho, Senhor, de engravidar, de ser mãe, apesar de tudo isso, eu continuo te servindo. Eu sirvo ao Senhor, não por aquilo que o Senhor pode me dar, mas eu te sirvo, Senhor, por quem tu és. Amém. Aleluia. Eu não busco as tuas mãos, Senhor, eu busco a tua face. Eu quero te conhecer, porque eu sei que se eu te conhecer cada dia mais, as tuas mãos virão sobre mim, assim diz a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio. Se nós guardarmos os mandamentos do Senhor, nós seremos abençoados no campo, na cidade, onde nós estivermos. As bênçãos do Senhor virão sobre nós. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! E ela diz mais ao Senhor. Mas, percebe a oração de Ana? Ela diz quem é Deus. Ela diz ao Senhor a sua situação. Ela não tem vergonha de dizer isso ao Senhor. Senhor, a minha situação é essa. A minha situação é essa. Sabe, Deus? Não se esqueça de mim, não. Não se esqueça, não. Se lembra de mim. Agora Senhor, eu quero te pedir algo. O Senhor sabe quanto tempo que eu vim aqui, Senhor. Eu não vou deixar de vir aqui. Eu não vou deixar de vir à tua casa. Eu não vou deixar de fazer essa campanha de oração. Eu não vou deixar de ir ao monte com os irmãos. Não, Senhor, eu não vou. Mas, Senhor, eu quero ter filho. Eu quero ser mãe. Eu andei 30 quilômetros para vir. Vou andar 30 para voltar. Mas eu quero ser mãe. Aleluia. Aleluia. E ela diz aí: se o Senhor me der um filho, um só, Senhor, eu quero ter alegria de gerar um filho. Eu quero ter alegria, Senhor, de ser mãe. Eu quero, Senhor, me dá um filho, Senhor. Ela está dizendo ao Senhor: se o Senhor me der, então eu o dedicarei ao Senhor. Ou em algumas versões, eu o darei ao Senhor. Aleluia. Por todos os dias da sua vida. Irmãos, o que essa mulher nos ensina, ela está falando: Deus, eu preciso disso aqui, eu quero, Senhor, eu quero esse filho, eu preciso ser mãe. Eu não quero filho para mostrar para a Penina que meu filho é mais bonito que ela. Eu não quero filho para mostrar para as Peninas, para a Penina, quando ele crescer, que o meu filho é mais inteligente que os delas, que ele é mais guerreiro, que ele é mais cristão. Sabe, Senhor, eu quero ser mãe. Se o Senhor entender, ele é teu. Aleluia. Ele é teu, Senhor. Eu vou te dar ele por todos os dias da sua vida. Eu vou te dar ele por todos os dias da sua vida. E o sol do seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Ele vai ser brasileiro de Deus, Senhor. Senhor, ele é teu. Eu não quero esse filho para mim, Senhor. Irmãos, entenda uma coisa: os teus filhos são do Senhor. Os meus filhos são do Senhor. Eles são herança do Senhor. Quando alguém disser que teus filhos são do mundo, repreenda na hora. Diga: o sangue de Jesus tem poder. Os meus filhos não são para o mundo. Os meus filhos são bênção de Deus. Os meus filhos são para o Senhor. A palavra do Senhor diz que ao adorar, se eu guardar os mandamentos dele, o Senhor fará misericórdia aos meninos
Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, irmãos. Ela fala, Senhor, ó Deus, é o seguinte, esse menino, eu quero um filho. Ela é objetiva, irmãos. Seja objetivo quando você falar, Deus. Sabe o que quer dizer quando ela diz assim, eu darei por todos os dias da sua vida? É a mesma coisa que Davi fala, esse filho aqui é para a glória do Senhor. Ele vai te servir. Ele vai criá-lo, vai ser um sacerdote. Aleluia. Ele vai servir na casa do Senhor. Todos vão saber que esse menino, esse Samuel, aleluia, oh glória a Deus, ele é fruto de um milagre, ele é resposta de oração, ele será usado por Deus, ele vai ungir reis, ele vai depor reis, porque ele é promessa de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto eu continuava a orar, versículo 12. Diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então pensou ele que ela estivesse embriagada. Ele disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Então Ana responde e diz assim, sacerdote, não, meu Senhor, eu gosto da outra versão, está sabendo? É a revista corrigida. Essa aqui é atualizada, eu gosto da revista corrigida. Não, meu Senhor. Aleluia, Jesus. Deus está nesse lugar. Amém. Aleluia, Jesus. Eu amo essa igreja aqui, viu? Glória a Deus. Glória a Deus. Ô Senhor, Israel. Aleluia. Senhor, vale seja o teu nome, Pai. Glória a Deus. Obrigado, meu Senhor. Oh, aleluia. Até aqui o versículo. Olha lá, ela vai dizer assim, ela respondeu o versículo 15. Não, Senhor meu. Nós olha o que ela diz ao sacerdote. Não, Senhor meu. Eu sou uma mulher tribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, presta atenção, porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Louvado seja Deus. E ela vai dizer assim, não tenhas, pois, a tua filha por filha de Belial, porque da multidão dos meus pecados, do meu desgosto, tenho falado até agora. Ela rasga o seu coração diante de Deus. E ela diz ao sacerdote, porque ele não estava ouvindo o som da sua boca, porque ele não ouvia as palavras. Ela respondeu. Aí o sacerdote abençoando diz assim, ele diz a ela, vai em paz, versículo 17, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que pediste. Vamos lá, quando nós vamos adorar o Senhor, a gente faz assim, tá bom? Não é? Quando a gente vai abençoar, a gente faz assim. E para receber assim. Poxa, se der para fazer com as duas, pode fazer. Eu vou fazer. É bem isso, né? Porque eu sou filho de Deus. Você vai pensar, você vai falar com Deus e fecha os seus olhos. Irmãos, Deus não me trouxe aqui à noite, essa noite. Deus me trouxe aqui para abençoar a vida dos irmãos. Aquilo que você tem colocado diante de Deus, faz a conchinha, fecha bem o dedo para a bênção, não vazar não. Segura aí.
depois você vai trazer sobre a sua cabeça. Você apresenta a Deus aí, que eu vou abençoar a sua vida aqui. Eu vou orando e você vai falando com Deus, apresentando aí ao Senhor. Deus eterno e maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Pai, nós estamos diante da tua santa presença. Somos teus servos, somos teus filhos e estamos reunidos nesta noite na tua casa. Pai, aqui estão os meus irmãos que saíram dos seus lares nessa noite, para virem na tua casa, para te adorar, para orar ao Senhor, para, meu Deus, ouvir a tua palavra, para colocar diante do Senhor as suas causas, as suas súplicas, os seus pedidos, as suas orações, como Ana fez naquele ano, como fazia todos os anos, quando subia a Siló, meu Pai. E em nome de Jesus agora, as bênçãos, as súplicas, os clamores, os pedidos, as causas, os projetos, aquilo que os teus filhos estão colocando diante do Senhor, eu te peço, abençoa, conceda o milagre, tira o embaraço, o empecilho, quebra todo o mal, meu Pai, em nome de Jesus. E assim como ele disse a Ana, eu digo esta noite: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda, meu irmão, minha irmã, a bênção que pediste ao Senhor. Coloque a sua mão sobre a sua cabeça e diga: eu recebo a bênção do Senhor e a minha vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus, irmãos. Eu agradeço a oportunidade. Meu Deus, está cuspido ali. Deus é maravilhoso. Amém, Jesus. Deus abençoe. Deus, pastor, Deus abençoe vocês grandemente em nome de Jesus. Guarde essa palavra no seu coração. E quando acontecer, lembre desta quinta-feira em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, por gentileza. Domingo ceia. Vamos estar ceia.